prazer ainda estar aqui com vocês e com amigos tão próximos também aqui. Vamos lá. A nossa temática hoje é evolução. E cadê o troço? Botei onde, bichinho? Aqui. Então, nossa temática hoje é evolução. E tem algumas coisas que eu acho assim, muito interessantes para poder pensar nisso. Uma das coisas que eu brinco dizendo que toda vez que eu dou aula, eu preciso dizer qual é o meu conflito de interesses, né? Um dos meus conflitos de interesse é que eu detesto informação distante, que vai ficar lá só. Eu acho que começa a tornar-se válido quando aquilo que você está ali partilhando, você olha um pouco daquilo na sua vida, né? Em você. Porque para mim é como assistir um filme. A gente entra no cinema, assiste um filme fantástico, tipo aquele... O último da Marvel, não, o último daquele que brigava todo mundo junto. Guerra Infinita, né? O último. Todo mundo esperando, todo mundo assiste. E na hora que sai do cinema, certo? Todos estão vendo o mesmo filme. O filme que passou na tela foi um só. Mas as pessoas viram o mesmo filme. Cada um vai ter sua percepção aguçada para um aspecto, obnubilada para outro. Vai fazer abstrações de um determinado aspecto e vai fazer uma leitura direta de outro. Então, no final do filme, quando você vai perguntar assim, aí, como é que foi o filme? Cada um vai trazer elementos diferentes, porque aqueles elementos trazidos, o que é que eles revelam? Eles revelam o ser. Eles revelam o ser. Para a gente poder entender que há, então, a diferença, né? Há uma diferença externa, né? De um para outro. Aí a gente faz a mesma coisa. Você assiste o mesmo filme, Guerra Infinita, e assiste ele mais de uma vez. Cada vez que você assiste, há um elemento ali que se soma. Há algo a mais que está ali presente. E por que eu trago isso? Eu trago isso porque nós temos um modelo social que funciona assim. Uma corrida, certo? Digamos de farol a farol. 3.000 pessoas. Quem será aplaudido? O primeiro lugar. O segundo lugar não fica feliz por ter chegado no segundo lugar. Porque a única coisa que vale é o primeiro lugar. E aí, a partir daí, fica um modelo que é impossível alcançar. Nunca os 3.000 inscritos chegarão em primeiro lugar. Isso porque a ideia de evolução é o que eu brinco com minha filha. Eu tenho uma filha de 15 e uma filha de 16. E a de 16 diz assim, meu pai, mas fulano é gênio. Fulano não estuda, ele sabe tudo. Eu digo, minha linda, isso não existe. Algumas pessoas vão precisar se debruçar mais, outras menos, para a apreensão de um determinado quanto de conhecimento, e a depender da área em que isso se aplica, né? Mas por que é que o olhar parte disso? É que como ela não se vê no primeiro lugar, tá? Ela não é o que chegou em primeiro, ela está sempre lá para trás. E o que é que ela almeja? Ser aquele primeiro, com as benesses daquele primeiro. Não consegue perceber que estar naquele lugar tem um preço. Estar naquele lugar tem um preço. E que o primeiro lugar que você deve buscar é colocar-se no primeiro lugar. Mas como? Como é entender que o filme Guerra Infinita é um processo. Se você vê-lo 10 vezes buscando aguçar, né, o olhar, você vai começar a perceber que aquilo não teria como ser captado plenamente em um único momento, em um único olhar, em uma única forma de ver. Então, ele enriquece. Mas por que enriquece? Por uma coisa simples. Você evolui sempre, mesmo quando você não quer. Porque evoluir é algo que prescinde de você querer. Evoluir é um fato. Só que nós queremos medir o evoluir comparando-se com o outro.
A comparação é interespecífica, eu e os outros. Não é intraespecífica, eu comigo mesmo. Porque o interessante é você ver como você vivia isso antes, como você vive agora. O como você vive agora e como você almeja rearrumar por ter feito um olhar posterior. Para entender, então, o processo evolutivo como algo natural. Porque muitos de nós vamos estar olhando para o processo evolutivo como minha filha. Tem um gênio que já chega pronto. E por que isso eu acho muito legal? É porque nesse lugar cabe qualquer um de nós. Nesse lugar cabe todos nós. Nesse lugar não cabe, nesse lugar estamos todos nós. E uma coisa interessante é que evoluir para mim é ter a habilidade de integrar outras lentes para ver aquela vida. Mas a mesma coisa, Fernando, sim, quando eu entendo que eu, Fernando, ao ver Guerra Infinita 10 vezes, eu vou tirar o filme livro, né? Que é menos, a imagem vai depender muito mais ainda de como você conforma, mas é congênero. Eu li um livro 10 vezes, cada vez que eu leio, alguma coisa ali se destaca. E o que é que se destaca é que aqui quando eu digo eu estou falando de um complexo, que parece que eu é uma coisa simples, né? Eu sou eu. O que é você? Quem é você? Quando você começa a compreender... Por que é complexo, Fernando? É porque você leu o livro aos 15 anos, você viu uma coisa. Quando você tinha 17, você já leu vendo uma outra conotação. Aos 25, uma outra conotação, porque esse eu não é algo simples, ele é um complexo, ele é determinado, definido, delimitado por vários aspectos que congruem, e aí vai dizer eu. E esse eu, ele não é fixo, cristalizado, ele é mutável. Então, para que nós possamos entender e compreender a evolução dentro dessa ótica. Porque a partir daí, não é o outro o fiel da balança para mim. O fiel da balança sou eu. Eu fiz isso lendo um livro lindo, Saint-Exupéry, Pequeno Príncipe, né? Você vai ler o Pequeno Príncipe, você vai olhar de um jeito diferente agora. E digamos que você esteja como eu estava com a minha primeira filha. E depois eu fui ler quando eu estava com a minha segunda filha. A diferença é 1 ano e 7 meses, né? Mas momentos e ciclos diferentes é onde cada um requeria o livro. Eram leituras que traziam para mim conexões diferentes. Então, como é que eu enxergo? A vida sempre é uma promessa ainda não cumprida. A vida sempre é uma possibilidade de existir. Mas que nós temos o hábito de olhar para a vida como algo cristalizado, ao qual nós anexamos uma palavra para não dizer que é o gênio, é o destino. Esse é o destino. Porque eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim. A nossa linda Sônia Braga, né? No papel de Gabriela. Ela não. Esse olhar só não consegue aprender que a personagem Gabriela nasceu assim, viveu assim e vai morrer assim enquanto personagem na descrição do que está no livro. Mas quem viveu o personagem, não. E aí, então, o que é que eu estou trazendo? É que nós, ao falarmos de evolução, tenhamos compaixão. Com quem? Com o personagem que está a viver cada um desses momentos. Então, não diga, eu não tenho jeito. Isso só pode ser assim. Não há saída. A única saída é essa. Por quê? Porque quem vivifica o personagem é o espírito. Mas como? Eu não estou querendo que você concorde com personagens, por uma coisa simples. Todos aqui já viveram milhares de encarnações.
e não se chamaram quem vocês se chamam hoje. Não tinham a mesma orientação sexual que vocês têm hoje. Então, o que é que acontece? Eu, espírito, utilizo de roupagens como personagens. E a cada experiência que esse personagem vive, eu tenho, pela exposição, a possibilidade de integração e de atualização de habilidades. E aí vai passando. Então, me dá essa possibilidade de poder olhar para isso com mais compaixão, para que eu não fique esperando que Chico se manifeste aqui, que Joana se materialize ali, que Jesus me coloque nos braços. É preciso que eu entenda, que quem precisa me colocar nos braços sou eu. Quem precisa me colocar nos braços sou eu. Mas esse preâmbulo para nós começarmos então aqui a falar de evolução. Deixa eu ver o que a criatura aqui vai trazer. Uma biblioteca, né? Tem milhares de livros aí, né? Hoje, seu aparelho celular pode ter mais livros do que essa biblioteca. Estou falando ter nele. E ele acessando a nuvem, certo? E aí, por que eu trouxe essa imagem? Porque eu acho que nós temos um hábito também que precisa ser revisto, ressignificado. O que é velho não presta. Aí eu acho interessante, quando tem reuniões, em grupos de trabalho, né? Aí sempre, não, porque tem que fazer diferente, tem que fazer novo, tem que fazer isso, Peraí, você consegue pelo menos, ao fazer alguma coisa, sair desse olhar, e aí o pessoal fica, não, mas vamos lá. Tem uma criatura fantástica, que era católico de carteirinha. E depois, como espírito desencarnado, ele traz a seguinte orientação. Ao final de cada dia, eu olho para a jornada do meu dia e me pergunto, o que eu poderia ter feito de melhor que eu não fiz? Nós temos o mesmo hábito no fim do ano, porque um dia para a gente... Então, no fim do ano, a gente faz o quê? No fim do ano, a gente pula 3 ondinhas, e aí o ano novo começou. Ou seja, nós queremos um começo sem identificar qual é o substrato no qual esse começo se coloca presente. Então, para mim é impossível falar de evolução quando eu não sei de onde estou e quando eu não consigo... Primeiro que é preciso enxergar saber de onde estou para saber aonde eu quero ir. Então, quando eu estou falando em evoluir, aonde eu quero ir, né? Ou de onde estou, que eu posso olhar de onde vim, para identificar a naturalidade e simplicidade desse processo chamado evolução. E aí, então, nossa aula tem essa pretensão, demonstrar como se processa a evolução espiritual. Levar vocês a conhecer os elementos gerais do universo. Explicar de que forma os mundos são criados, inclusive a Terra. Demonstrar que a teoria evolucionista, se acoplada à reencarnação, explica a evolução. E explicar o encadeamento dos diversos reinos da natureza. Nesta pretensão, para mim, evolução. Nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre. Tal é a lei. Isso que nos colocou foi nosso amigo Kardec, né? Então, aí está justamente a senda. E, com base nisso, é o que eu trago. O que é, o que seria, como é que vocês sentem, interpretam? Imagino vocês, alguns aqui já têm um cabedal maior de conhecimento, já leu, assistiu a aula, né? Evolução, esse despertar do espírito, certo? Que elemento é esse, certo? Que guinda a evolução? A evolução está aí lastreada, né? Em quê?
Eu só vou precisar pedir para você falar no fone, só porque tem alguns nos assistindo na internet, para poder então a gente trocar a figurinha. Então, boa noite. Eu imagino exatamente na percepção de que somos, na convicção, percepção, e a partir daí a convicção, né, de que somos espíritos em processo de evolução. Espíritos desencarnados, vivendo uma experiência material, mas em total interseção, ligação com o espiritual, com o mundo espiritual. Só que somos, por enquanto, ainda nesse corpo, né? Eu poderia traduzir que, tendo a percepção da existência de uma realidade espiritual, isso me alça ao contexto de que, então, isso vai evoluindo. Esse espiritual vai evoluindo. Sim. E a gente vai junto. É isso? Sim, sim. O que mais? Acho que, só complementando, eu diria que o que motiva, né, digamos assim, o que impulsiona esse processo evolutivo é tendo uma referência, né, ao que se basear, que é, no caso, o Mestre Jesus e a vivência dele na Terra. Então, eu entendo que é uma força motriz para essa evolução espiritual. Se eu pegar o item Jesus, a outra coisa, toda vez que eu pegar algum ponto, eu sei que é difícil a gente controlar isso, né? Quando alguém pega um ponto que a gente fala, aquilo mexe na gente, mas é porque justamente eu acho que é legal isso, ver acontecer, a aula que vai acontecendo com o que vocês vão aí trazendo. Então, Jesus, digamos o seguinte, o que é Jesus para mim? Tá? Porque, digamos o seguinte, eu não vi o Nazareno. Eu não sei para onde foi, para onde vai, nem que canto é que está. Mas eu tenho um hábito de, ao terminar o dia, olhar e ver o que pode melhorar. O dia não, a semana não, um mês, pelo menos uma vez por mês. Eu paro, olho para lá, vejo tudo que desencadeou e digo, poxa, olha, aqui, ali, isso precisava lá de um ajuste. E aí me impulsiono. Mas, Fernando, Jesus está presente aí, porque o seu parâmetro é Jesus. Sim, e as outras religiões que não têm Jesus como parâmetro? Então, vamos começar a entender que nós utilizamos como elemento de comparação para aquilatar o nosso processo alguém que colocamos além de nós. Só que precisamos entender que por que é que o filme visto 10 vezes tem uma dimensão diferente a cada vez que eu olho, é que esse que eu coloco além de mim não é ele, sou eu. Porque eu só posso descrever o que já existe em mim. Então eu estou utilizando de um nome, utilizando de um avatar para falar da minha possibilidade de ir além de onde eu estou hoje. Eu posso chamar de Buda, eu posso chamar de Moisés, posso chamar de qualquer outro nome e dizer que isto é minha referência. Mas, Fernando, essa pessoa existiu. Essa é a pessoa que você enxerga. E se é a pessoa que você enxerga, você só pode enxergar a partir do que há em você. Acho que deve ter tido a aula de Deus, né? A aula de Deus, uma das coisas que a gente vai começar a ficar claro é que Deus, como algo único, não existe. Por quê? Porque cada vez que eu falo de Deus, eu falo do que eu consigo captar, enxergar, descrever. Isso que vale para Deus vai valer em vários outros aspectos, porque tudo aquilo que eu descrevo, tá? Ele está na limitação do meu olhar. Então, aí eu vou ver Jesus e você vai ver, mas Fernando, não é muito assim. Veja quantas igrejas cristãs existem falando do mesmo Jesus. Um Jesus que, ao mesmo tempo, é aquele capaz de dar a própria vida pelo outro e, no outro momento, nas cruzadas, tirava a vida do outro na bainha da espada. Mas você está falando de não sei quantos séculos atrás. Não, hoje isso ainda acontece pela intolerância religiosa. Ou seja, o meu avatar, que deveria ser um elemento de união, de compreensão que o humano não é algo apenas que me cabe, é algo que nos cabe,
de poder falar o que Jesus falou, esta é a minha família, eu digo que esta é a minha família. Eu consubstancio o valor da minha família falando mal da família de vocês. Porque só a minha família traz a verdade. Então, toda vez que eu estiver elegendo um avatar para ser o meu parâmetro, eu preciso olhar e entender que por mais que eu esteja dando um nome a ele, ele vem de mim. Sempre estará vindo de mim. E aí, o que é que você está dizendo? Se seu olhar for pequeno, o seu avatar é pequeno. Tem uns Jesusinhos que são desse tamanho. Certo? E se seu, certo, olhar for mais amplo, Jesus é incomensurável. Então, ao usar algo como parâmetro, você lembra que eu comecei falando sobre os 3.000 corredores de farol a farol e só se valorizava um? É quando eu digo que existe o avatar. Só existe um. Que é esse primeiro lugar que todo mundo quer chegar. Não existe o avatar. Porque aí eu tenho compaixão com o meu personagem. Porque eu percebo qual a distância que ele está de onde quero chegar. E às vezes a compaixão que eu tenho que ter é de dizer, olha, menos. Eu não consigo dar esse salto todo. Eu vou me dispor a dar saltos menores na mesma direção. Então, em vez de querer dar um salto daqui e chegar do outro lado, eu vou dar uns 30. Mas eu vou estar no processo. Então, evolução como processo. Quem mais? E fazer isso, comi os dedos. Eu fiz isso com o menino, às vezes, brincando, né? Ela assim, tantas vezes eu comi os dedos. Ele, foi verdade. Ai, eu digo, depende com a veemência com que eu falo. Eu posso terminar acreditando que é verdade. Mas, e o que a gente tem mais, pessoal? Eu coloquei a palavra aí, impermanência. O que é que isso tem a ver com a evolução? Hein? Qual é a relação entre isso e a evolução? Só um minutinho que eu vou lhe dar ali um negocinho, para poder as pessoas também ouvirem a senhora lá fora e a gente poder compartilhar mais um pouco. É só observar que a evolução não é algo linear, né? Então, eu ouvi uma frase, uma certa vez, que serviu para mim, serve sempre, eu me lembrei dela agora. Quando diz assim, que evoluir é apenas ir de começo em começo. Então, é impermanente? É, porque você, a cada momento, você pode, de uma experiência que não deu muito certo, você pode crescer para uma experiência maior e não vai perder o que você viveu, né? Então, assim, de começo em começo, para chegar onde quer chegar. Eu ouço um pouco essa frase dela também. Quem mais quer agregar alguma coisa a partir da ideia também que ela trouxe? A outra coisa, normalmente eu gosto quando vocês trazem assim, olha, aí eu penso, eu vejo dessa forma, sem se colocar frente a estar contra, certo? Ao que foi dito. Porque temos o direito de ver de maneira diferente. Não temos a obrigação de ter que canalizar tudo num só. Porque senão, sabe o que eu falei, que evoluir é integrar lentes diferentes? Senão é assim, e você está estudando sobre isso? Estou, sim. Quais são os autores que você lê? Todos aqueles que concordam com o que eu penso. Então você não está estudando. Quando você está estudando, você busca quem concorda com o que você pensa e quem discorda com o que você pensa. Fernando, para mim, a própria palavra evolução já remete à ideia de movimento, né? De algo que está realmente impermanente. Então, para mim, tem toda a relação. Algo que está sempre girando, vai e volta, sobe, dá 2 passos, volta 1, e aí, mas vai avançando, você vai avançando. Impermanente e seguindo o fluxo. Ótimo. O sexo masculino, se, certo, fez presente. Cadê? O pessoal está devagar, viu? Vocês estão devagar. A essência, talvez, do que não é... o contrário de impermanente, né? Você não consegue ser permanente com nada. Quer dizer, qualquer ação que você tenha, qualquer evento que ocorre, ele transforma, né?
qualquer contato que você tenha com outro, uma topada que você tem na rua, se você ficar dentro de uma caixa, você vai envelhecer e você vai aprender algo com o seu envelhecimento. Tudo muda. Pronto. Ou seja, aquela história, né, de que por que é impossível não evoluir? Porque a permanência é impermanente. Não tem como. Mas é legalzinho, né? Mas veja só, quem quer morrer? Porque para nascer, algo tem que morrer. E nós não queremos morrer. Nós nos apegamos à continuidade da existência no mesmo eu. Então, o que é que eu digo isso? Hoje eu sou Fernando Santos. Atualmente 58 anos e um pouquinho. 58 anos? 57 anos e um pouquinho, certo? Pai de 2 filhas, trabalho no centro espírita, sou médico e um monte de outras coisas que eu vou me descrevendo. Aí digamos o seguinte, amanhã eu acordo, só que sem conseguir mais voltar para esse corpo. Este que acorda sem conseguir mais voltar para esse corpo é o pai de Bia, que acorda de manhã, dá um beijinho, de vez em quando briga, certo? Que almoça com ela. Não, porque essas coisas eu já não posso fazer mais. É o médico? Não. Por quê? Porque o que eu faço, como faço aqui, eu não faço do lado de lá. Então significa que vários elementos contextuais, sobre os quais eu me digo Fernando, não existem mais dessa mesma forma. Porque, na realidade, eu não sou pai de Bia, nem filho de Dona Iracema, eu sou um espírito imortal. Porque a história da evolução começa com o nosso olhar a descrever o Big Bang, que aí começa criando ali o princípio material e espiritual, e aí isso vai caminhando. Todos nós somos fagulha divina. Aonde você foi um fiel depositário da responsabilidade de educar o outro nos seus passos iniciais. Porque você não faz o outro. Um espírito não faz o outro. Quem faz o espírito vem de Deus. Então, quando eu estou desse outro lado, essas referências... Então, a partir daí, o que é que vai acontecer? Vai se coagular, se configurando um novo personagem. Um novo personagem. Mas, Fernando, e o pai de Bia? Eu já fui pai de tanta gente. Já fui filho de tanta gente. Tudo isso eu sou, enquanto espírito. Mas dentro daquela realidade, ali se coagula, então, o que é esse novo personagem, esses novos elementos que eu vou estar tirando para dizer eu. Algumas vezes podendo já estar aí mesclado com aspectos conscientes de vidas passadas e outros não, dentro do automatismo. Então, o que é que acontece? Se eu não consigo me desprender, entender o significado de não existe como evoluir sem aceitar a impermanência, eu fico ainda preso a Bia. Eu fico preso a Maria Fernanda. Eu fico preso aos bens que eu deixei. Eu acho que eu deixei mais... Se eu for, eu deixo mais dívidas. Não é que eu deixei e alguém andou queimando aí, certo? Eu fico preso ao Fernando que foi. E é esta a ideia de que evoluir é acatar a impermanência. Porque, como Gabriela, eu não nasci assim, cresci assim e vou ser sempre assim. Só que nós não nos trabalhamos para isso. Então, eu quero chegar aos 58, tipo o menininho sarado de 30, com barriguinha de Rambo, porque esse aqui é o critério. Ou, ao contrário, a minha amiga ainda está querendo ser Barbie, aos 50 anos, né? Certo? E a separação é fantástica, tanto para um lado como para o outro. Fazerem tudo isso, ficar marombado, certo? A barriguinha lisa, tudo mais. Por quê? Porque exatamente, você lembra aquela história do primeiro lugar? É porque eu não consigo ser referência para mim. Eu só consigo me referenciar no coletivo. Eu quero ser bonito, é aquilo que o coletivo acha que é bonito. Ser bom é aquilo que o coletivo acha que é bom. Então, enquanto eu estou preso no coletivo, significa que eu estou atrelado a uma âncora, certo? Contrário ao processo evolutivo. Que o processo evolutivo começa quando um maluco pensa e traz algo que não é o coletivo. E aí, quando isso começa a ganhar vulto, isso começa a fazer o quê? A ser absorvido por essa massa e transformado exatamente em um elemento mais comum.
Então, é preciso, nesse movimento, aceitar a impermanência. Eu preciso aceitar morrer. Alguns aceitam. Separou-se, né? Aí daqui a 10 anos, quando lá vem aquela praga. Se separou? Não se separou. Não se separou. E uma coisa fantástica, a gente vai dizer, nos unimos pelo laço do casamento. Quem disse? Oxe, estava casado, os dois ali estão juntos. Oh, meu bem, meu bem. Como é o nome dela? Sei não, tem tanto tempo que eu chamo de meu bem. Ou seja, você despersonifica o outro, você se mantém por causa da representatividade da relação, mas você não se coloca você, porque para você se colocar você tem que estar colocando o outro como o outro. Então, você não tem que viver as expensas do outro ser o que você quer, nem de você ser o que o outro quer. É você ser quem você é, o outro ser quem é, há um espaço de interseção e por isso há espaço para meus amigos, nossos amigos e seus amigos. E aí então eu consigo enxergar de maneira mais ampla, pelo menos nesse espaço. Mas isso não é normalmente o que constitui, tanto que depois de uma certa idade, João vai, Maria vai junto. Ou João vai, José vai junto. Ou Maria vai, Joana vai junto, né? Pela nossa pleia de possibilidades de configurações de vida a dois. Por quê? Porque eu estou pautado nisso, eu não consigo abrir mão. E aí vamos ter um grande problema, é que vamos falar de evoluir, de se melhorar, e a gente coloca, às vezes, alguns avatares, né, nesses lugares. E nós queremos, antes de qualquer coisa, o amor. Evoluir é fazer com que a caminhada cada vez mais seja similar à caminhada do mestre. Qual deles? Pode colocar qualquer nome, Maomé, Siddhartha Gautama, Jesus, quem você quiser. O mestre, o amor. Só que aí eu amo Raoni. É meu Raoni. Ou ao contrário, amo Mariana. É minha Mariana. Meu e amor não se combinam. Por quê? Meu é poder. É totalitarismo sobre o outro. Quando o outro é meu, ele não é dele, ele não é ele. Então, amor só se estabelece numa relação de respeito mútuo, admiração mútua, de cumplicidade. Sem isso, não é o que nós vamos estar aí chamando de amor. Só que ele é meu, ou ela é minha. Então, veja, o meu modelo de processo evolutivo já traz um viés clássico. Eu digo, minha filha, certo? Que minha. Eu tenho que criá-la para ser filha do mundo. Não é minha filha. Ela tem que ser filha do mundo. Por quê? Porque ela não vai interagir apenas comigo, ela vai interagir com o mundo. Eu não posso criá-la dentro de uma crisálida, que eu acho legal. Chega lá no meu consultório, a criatura com seus 58 anos, com gênero de idade comigo, a mulher do lado, e aí chegam os dois juntos, e sabe como é que é? E assim, e aí? O que é que eles trouxeram aqui? Diga aí bem. Ela que vai falar dele. Ela que vai falar dele. Isso é real? Não é real, certo? Não é real. Mas vamos dar uma retrocedida. É o meninão lá de seus 17 anos, 13 anos, 12 anos, e a mãe começa a falar tudo. Mas peraí, quem sente é ele. Deixe ele falar dele. E a senhora complementa. Complementa. Então, compreender que ao falar do processo evolutivo como um processo de alcançar degraus diferentes na realização do realizar-se quanto ao amar, é preciso que eu entenda que a impermanência me tem e me convida a deixar ir. Porque enquanto eu não deixar Bia ir, ela vai ser filha de Fernando. Ela não vai ser Bia. E é lindo ver ela ser Bia. Mas Fernando tem traços seus. Lógico que tem. Por que é que nós evoluímos? Presença de uma coisa fantástica chamada neurônio espelho. Alguém começa a bocejar, o outro vai bocejando também. E a neurociência tem mostrado, né, já que não só o bocejar, vários outros elementos estão acionados por isso. Um
impregna o outro, e por isso a gente vai mudando. Um microfone para aqui. Boa noite. Meu nome é Patrícia. O senhor falou e eu sou casada há 18 anos, né? E sempre quando eu vou no médico ou quando eu vou em qualquer lugar, meu marido, ele insiste em entrar comigo. Eu quero falar, mas ele que fala por mim. Ele que sente o que eu sinto, né? Aí eu digo, Alan, por favor, eu já cansei de entrar na clínica e pedir para proibir a entrada dele. Ou senão, eu digo, eu tenho que falar rapidinho, porque senão meu marido vai entrar, ele não vai deixar eu falar. Então, eu acho isso desconfortável, porque eu tenho a minha opinião. É como se eu andasse com as pernas dele. Eu saio com a minha filha, ela tem 15 anos, e eu deixo ela falar à vontade, como o senhor falou. Eu crio ela para o mundo desde pequenininha. Quando ela queria ir para algum lugar, vá lá, resolva. Minha mãe, eu vou comprar um lanche para mim. Tome o cartão, tome a senha. E isso era com 4 anos. Como é a senha, minha mãe? 21, 21. 2 e 1, 2 e 1. 2 e 1, 2 e 1. Vá lá comprar seu lanche. E eu ficava doidinha, procurando. Então, hoje ela é uma menina extremamente desenvolvida, extremamente... ela é bem mais madura do que eu. Porque, infelizmente, eu fui podada. E hoje eu estou tentando me resgatar, entendeu? Me resgatar. Tanto é que quando eu vim fazer a faculdade, aqui, ULI, ele queria vir, ele veio 2 dias. Eu falei, amor, é tão bom você aqui e tal, mas eu não queria que ele viesse, de jeito nenhum. Hoje mesmo eu inventei, vou mais cedo, porque eu vou fazer isso e aquilo e tal. Mas isso é desconfortável. As pessoas pensam que está protegendo. Eu sempre disse a ele, eu vou para o médico, eu faço terapia, né? Por conta de algumas perdas que eu tive por conta da pandemia. Perdi meus pais, minha prima. E aí eu vou para a terapia. No início, ele ficava na frente, até para entregar o cartão. A moça da recepção, eu não descia do carro, quem entregava era ele. Mas esses aspectos que você está trazendo, na realidade, não é só seu, é nosso. É extremamente comum nós estarmos nesse lugar, de querermos falar pelo outro, de dizer e de escrever pelo outro, de decidir pelo outro. Porque, às vezes, fazer pelo outro e tornar o outro marionete do nosso desejo, não é só quando eu falo, não. É quando eu digo o que é o melhor para o outro. Perguntei o que era? Não. Eu estou impondo. Eu digo que aquilo é o melhor. Então, o melhor, certo? É aquilo. Então, é a mesma coisa, certo? É que eu tenho que ir segurando você um pouquinho, libera aqui, solta aqui, a gente vai caminhando. Diga aí. Oi, Fernando. Eu sou Jamile. Eu tenho um filho de 18 anos e você falando sobre a evolução, eu vou compartilhar com vocês um fato que me aconteceu essa semana. Que engraçado que a gente cria nossos filhos, não é? Ensinando a caminhar sozinho. Mas sempre quando chega o período que a gente precisa passar por algumas etapas de cortar esse cordão umbilical, acaba que sente assim... E aí, essa semana, ele foi se apresentar ao Exército, fez 18 anos, e eu falei assim, será que eu posso te levar? Aí ele fez, me levar? Pode, mas você vai me deixar na porta, eu já sou um homem. Aí eu fiz, tá, eu te deixo na porta. Aí quando eu estava deixando na porta, tinha uns pais chegando. Eu fiz, tem uns pais entrando. Sim, mãe, mas eu vou sozinho. Você me disse que eu tenho que caminhar sozinho. Por que você quer entrar? Você vai falar por mim? Aí eu, tá, Gabriel, vá. Aí, mas aquilo, assim, eu fico... E eu tento trabalhar isso em mim, né? Quando eu disse, não é só dela, é nosso. Porque se eu abrir e cada um fizer esse relato, todos aqui vão ter algo ali dessa experiência. Mas o que eu acho importante,
olhar para mim é, primeiro, quando eu estou no lugar de ser o que é guiado, né? Ah, mas é porque eu sou guiado. Ou quando eu estou no outro lugar. Não, mas eu tenho que dizer como é que o outro vai fazer, né? Quem é que está por trás disso? Porque estamos falando de dois personagens, né? O personagem do guiador e o personagem do guiado. Quem é você, espírito, por trás disso? Você lembra que eu disse? Nós somos espíritos e vivemos personagens. Então, quando eu estou já viciado no determinado personagem, às vezes a vida faz o quê? Puxa o tapete. Para que a gente comece a perceber a inadequação daquele personagem ao meu processo. E às vezes, quando não se toca, sabe o que a gente faz? Desencarna o personagem para recomeçar. Porque aquilo não está indo mais para canto nenhum. Porque, na realidade, quando eu falei desse modelo, aí da corrida de farol a farol, tem a criaturinha que chegou lá, como era 3.000, né? 2.992, né? Não tinha mais quase ninguém ali. E foi um grande vencedor. Ele estava lidando com as questões dele. Agora, que grande vencedor é esse? Você só será um grande vencedor quando você deixar de terceirizar a responsabilidade do que acontece com você a outro. Isso, você lembra que eu coloquei de impermanência? Eu tenho que deixar o outro livre. Às vezes eu instituo o outro como a minha bengala. Eu justifico todos os meus nãos por causa dele. Só que sou eu que alimento a presença dele. Porque no momento que eu disser uma outra coisa, eu não alimento mais. Não, mas eu dependo. Não, eu me coloco no lugar de ser dependente do outro. Então, a pergunta que eu preciso fazer é: como eu posso estar em um lugar onde eu assumo a minha responsabilidade? Qual a responsabilidade? A primeira, eu tenho me deixado ser dependente de João, né? De Breno. Então, Breno é meu chefe. Tudo que eu não consigo profissionalmente, Breno me persegue. Tá? Breno me persegue. Ou então o contrário. Até onde eu já cheguei hoje é porque Marcos era minha luz. Certo? Só que uma hora, Marcos deu uma escorregada. E se eu estava grudado, o que acontece comigo? Eu vou junto. E quando eu vou junto, o que eu vou dizer? De quem é a responsabilidade? Do meu guia. Do meu guia. Então, a ideia é que a impermanência vai nos trazer a necessidade de aprender a que algo deve morrer. Mas, por exemplo, como é que é isso? É que eu tenho que entender que Bia não é minha filha. Ela está sob minha responsabilidade. Pode ser que eu vá ou que ela vá, certo? Antes. A minha filha, que é a minha relação com a experiência ali com ela, está aqui dentro. Ela, espírito, não morreu, não vai morrer, vai continuar viva. E aí, é essa visão que eu preciso para que, então, a ideia de imortalidade, atrelada à ideia de impermanência, me traga paz. Que paz? A paz de que, você lembra aquela frase lá? Compreender, mas ser compreendido, consolado, quer ser consolado, amado, quer ser amado, porque é morrendo que se vive para a vida eterna. A vida eterna não é quando a gente morre, não. É quando é morrendo, é que quando eu aceito a impermanência, eu estou livre para viver a potencialidade, a plenitude dessa vida que é a vida do Espírito. Aí sim eu estou começando a despertar para ser o artífice consciente do meu processo de evolução. E não apenas estar evoluindo no automatismo da própria vida. Porque lembra que a gente começou lá com um serzinho unicelular, né? E foi chegando ao que nós somos hoje, dentro de um automatismo. Todos nós programamos a nossa reencarnação, não é isso? Cadê? Sabe como é que a gente programa a reencarnação? A reencarnação é programada com base nas necessidades que ainda tenho. Então não é eu escolho isso. As minhas necessidades atraem o que eu preciso. Agora, no momento que eu vou me tornando consciente, eu posso trabalhar deliberadamente sobre aquilo, fazer uma atualização, uma integração, e a partir dali, aquilo não é mais assim.
Então, esse é o convite para que quando a gente olhe para uma imagem dessa, que mostra aqui o início, tá? E aí isso vai a idade negra, né? E aqui vai a formação das galáxias e tudo, é o que a gente tem hoje, né? 14 bilhões de anos, falando desse nosso universo. E vamos falar aqui no início, então, Deus cria o quê? O princípio material, o princípio espiritual, porque é justamente a partir daí onde vamos ver a jornada através do reino mineral, reino vegetal, reino animal e reino hominal. Tá? Que vamos ver, então, essa escalada evolutiva, nós vamos entender que aquilo que ele dizia, né? Lei de evolução e de progresso, uma das 10 leis morais, aqui alude o próprio, na parte terceira do livro dos Espíritos, vai falar disso. Não com os termos técnicos, né? Mas que vai continuamente evoluindo. Vai trazer isso. Segundo esse princípio, tudo que existe está em contínua evolução. O universo, os mundos, os seres, tanto os animados quanto os inanimados, isoladamente ou em conjunto. Aquela história que meu amigo que estava ali, não sei onde é que ele está ali agora, né? Falou, ali atrás, certo? É impossível você não evoluir, impossível você não trocar. Sempre estamos em relação com o outro. Aquilo que eu comecei a falar sobre os nossos neurônios espelho, que estão agora encontrando ele em vários locais, várias áreas do cérebro. Agora a questão é porque toda a nossa ciência se baseia na matéria. Então é como se tudo fosse, não existisse o espírito, e esse processo de evolutivo, Fernando, esse conglomerado de matéria. No dia que vai para o túmulo, acabou. Tá? Não, Fernando não é isso. Agora, sim, mas existe os neurônios em espelho? Sim, porque o corpo físico ele é configurado a partir de algo chamado modelo organizador biológico, que é o perispírito. Então, tem no perispírito áreas similares. Você lembra que eu falei que Fernando desencarnava? Não era mais Fernando, é um outro personagem, por causa de toda a contextualização presente. E ele continua aprendendo com aquilo ali. É porque isso não está no cérebro enquanto corpo físico, mas sim no perispírito. E é isso que impulsiona, então, esse nosso modelo de evolução. E quando nós vamos um pouquinho mais... Cadê se o bicho aparece? Tá? Como é que nós vamos entender isso? Olhando isso aqui. Ó. Não, volta. Eu acho que ele quer me boicotar, né? Será que ele fica? Não. O que apareceria aí, que ele está aparecendo e sumindo, é aquela escala, mostra lá desde o início, e todos os animais que foram sendo formados até o humano. E quando eu trago ela, é para entender o seguinte: eu sou herdeiro de quem? De meu pai e minha mãe? Não, eu só sou herdeiro de mim mesmo. Justamente, tem o mito da fênix, né? É aquela ave mitológica que renasce das cinzas. Só que ela não renasce do nada, ela renasce das cinzas. Você lembra da história de impermanência? Algo precisa morrer, porque daquilo que morre algo renasce. Então, o que acontece? Cada ciclo que eu estabeleço, trago comigo o quê? As cinzas, né? Entre aspas, o meu legado. Então, eu sou herdeiro de mim mesmo. Então, a partir daí, quando a gente falou em Jesus, que eu falei que o Jesus que eu enxergo, ele tem o meu tamanho, tá? Para entender que tudo começa, continua em mim. Só não termina, porque eu sou imortal. Então, esse é o elemento que vai me fazer, então, começar a perceber e olhar para essa escala evolutiva e me entender como herdeiro de mim mesmo. Então, a partir daí, eu posso modificar, se eu me dou a possibilidade de viver outras experiências. Porque a ideia da impermanência, para mim, está nisso aqui, ó. Você vai morrer. Eu sei que eu vou chegar do outro lado, o Fernando não vai estar lá, né? Mas se eu tiver quem me receba, vocês podem ir antes. Eu adoro chegar lá, ter alguém mais aí. Você está por aqui, certo? Porque, na realidade, é um paradoxo, né? Eu sou imortal, mas eu vou morrer. Como é? E aí, como é que vai pensar nisso? Pense nisso. Como é que você lidar com essas duas possibilidades, né? Porque não é um paradoxo no momento que você entende quem é você. Quando você entende que eu sou um espírito, que estou a vestir um personagem que é finito, e que através dele eu aprendo, eu integro, então eu tenho que valorizar a vida nesse personagem, certo? E perceber que ao findar eu continuo. Então aí eu começo a entender a ausência do paradoxo. Então não é
Eu sou imortal, mas eu vou morrer. Tá? E aí tem esse poema lindo de Jiménez, né? Alguém pode ler ele aí para mim? Eu vi que a mão perispiritual dele estava pedindo. Eu não sou eu. Eu sou alguém que caminha comigo, que permanece em silêncio quando estou falando, que perdoa e esquece quando estou irado, esbravejando, que segue sereno quando estou aflito, sofrendo, e que estará de pé quando eu estiver morrendo. Eu não sou eu. Sou alguém que caminha ao meu lado. Sou uma possibilidade de amor pleno. Sou uma possibilidade, uma abertura do ser para a plenitude. Eu não sou eu. Sou uma promessa ainda não cumprida. Alguém se enxergou aí? Você lembra aquele eu que não sou eu, que vou estar de pé enquanto estiver morrendo? Então, se você consegue se enxergar aí, de verdade, certo? Quando a gente olha para aquela mulher que deu um tiro no peito da menina de 15 anos, como fica? Porque para olhar desse jeito, eu tenho que aprender a separar o fato do indivíduo. O fato é imutável, mas o indivíduo, ele é isso que você está dizendo aí, porque isso é universal. Se você diz que se vê aí, mas não consegue ver aquela mulher que antes de atirar na outra, alguém já tinha atirado nela, você não compreendeu o que está sendo dito aí. Ela já estava morta à margem da sociedade. Então, entender isso é assumir o seu compromisso com o processo evolutivo. O seu compromisso que vai ser capaz de entender que se você é uma possibilidade de amor pleno, uma possibilidade, uma abertura do ser para a plenitude, que você não é você, mas uma promessa ainda não cumprida, seu filho é, seu marido é, seu vizinho é. Aquele vizinho que cria um bocado de gato do lado de sua casa, que é um zoada, um mau cheiro dos diachos, e que você tem que, certo? Todo que convive com você está dentro disso aqui. Porque isso só é para você, porque também é para o outro. Então, o processo evolutivo que eu estava falando, de você poder deixar de estar no automatismo, busque atuar dessa forma. Veja que se atuasse assim, você ia estar lá no seu local de trabalho, de atendimento, a pessoa ia chegar com 10 pedras, e você ia fazer como? Se eu entendo que eu sou uma possibilidade de amor, aquela pessoa também é. Então eu vou buscar atendê-la dando o melhor de mim. E não o contrário, me escondendo por trás do que ela me trouxe para não assumir o que eu sou. Eu digo, é porque Breno, o cara, rapaz, chegou para mim já batendo na mesa, arrogante. Nada, Breno não é nada disso. Eu estou me escondendo por trás de tudo que eu falo de Breno, sem ser capaz de assumir a minha inabilidade de empatia para com o outro. E aí eu vivo empatia aqui dentro do centro. Na hora que eu entro ali, pode pisar em meu pé, eu digo, não, pode ficar tranquilo, irmão, não foi nada demais não, certo? Nada demais não. Então, essa ideia é que vai me fazer entender que tudo está no fluxo do processo. E se tudo está no fluxo do processo, quando eu olho lá para o passado, né, que disseram que nós fomos, ele vai querer ir? Não. Nós fomos expulsos do Éden da ingenuidade, passamos a comer o pão com o suor do próprio rosto, é que, além daquela história de ser o primeiro nos 3.000, nós temos um paraíso que nós temos que voltar. Nós caímos lá do paraíso. Qual foi do paraíso que nós caímos? O paraíso em que minha cachorrinha vive. 8h25, ela vai lá no comedouro, não tem o que comer, não tem água, e ela não vai dizer, cadê Fernanda?
de novo enfiado naquele centro, não tem o que fazer, só vive lá, não. Ela vai chegar lá, fuçar, não tem, vai rodar. Porque é justamente quando nós despertamos do estado animal para o status hominal, que então surge o senso crítico, tá? É que nós vamos sair desse Éden da ingenuidade. Por quê? Porque simplesmente vamos ver que nós somos os responsáveis pelos nossos atos. Então, a queda do paraíso é essa, a saída do status animal para o hominal. Onde eu digo, peraí, se eu estou aqui, existe um Criador. E eu faço todas as conjecturas e minha vida passa a ser delineada em cima daqueles elementos. Eu passo a ter um senso crítico sobre as outras coisas. Então, a partir dali, por isso que eu vou viver exatamente com o pão e com o suor do próprio rosto. Eu sou herdeiro de mim mesmo. E isso vai pautar a lei de causalidade. Porque tudo está centrado em mim. Eu não posso mais terceirizar a ninguém esses acontecimentos. Só que, está vendo aquilo que está ali? O que é que a gente quer? Sol, sombra e água fresca. O que é uma boa vida? Uma vida sem problemas. Uma vida sem desafios. Se você acordar, e quando você acordar, você estiver num lugar assim, tenha certeza primeiro que você desencarnou. Agora, depois que desencarnou, você tem a segunda certeza, você não está no céu. Porque o único lugar que não tem problema nenhum é onde todos fazem aquilo que você quer. Significa que você não está com ninguém, você está sozinho. O que existe ali são autômatos. E quando você está sozinho, essa é a nossa grande dor. Nós não conseguimos estar com nós mesmos. Não conseguimos. Porque você é obrigado a assumir tudo aquilo que você precisa deixar partir e não deixa. Você precisa assumir tudo aquilo que você utiliza o outro como justificativa para o lugar onde você se mantém permanente, sem conseguir entender que não há como evoluir sem abraçar a impermanência. Isso tem que mudar. Isso tem que ir adiante. Então, os desafios é tudo que foi enfrentado desde aqui. Tudo só se transforma a partir do desafio. E é nesses desafios que vão estar, então, aí desenhados ciclos de morte e vida. Morte e renascimento. E eu, espírito, sou transversal a tudo isso. A cada ciclo, um novo personagem. Seja encarnado, seja desencarnado. E existe uma relação, que é o que eu estou buscando elaborar aqui, para trazer o processo de evolução apenas de um automatismo, para que haja algum nível de consciência, ou seja, você está passando do status animal para o status hominal, onde você abraça a sua responsabilidade. Você compreende que você come do suor e do pão que você fabrica a partir do próprio rosto, onde você vai entender que você, espírito imortal, é que anima este corpo. E não tem mais sentido dizer que esse corpo não vale nada, porque ao contrário, a vida que você reconhece está nesse corpo. Esse corpo lhe foi dado para que você, primeiro, demonstre o quanto você é digno dele. Mas foi construída a ideia como se o que é material não presta, o que é espiritual é bom. Como se o que tivesse aqui não fosse espiritual, né? Porque se tirar o espírito, o que é que acontece com esse corpinho nosso lindo? O meu ainda é meio barrigudinho, vai apodrecer, degenerar. Então, toda a vida na matéria é a vida do espírito. Então, nesse momento, eu preciso entender que se é assim, eu, espírito, tenho que ter um olhar para com o personagem, de forma a fazer com que esse ciclo de existência do personagem se alinhe com os propósitos que eu tenho enquanto espírito. Aí você lembra a história que eu brinquei quando eu falei com Jesus ou qualquer outro avatar? E essa minha luz no fundo do túnel, né? Como é que ela era há 10 anos atrás? É tipo assim, eu não estou casado, eu caso. Eu vejo o relacionamento antes de casar de um jeito. Depois de 5 anos, eu vejo de outro. Alguns gostam dos 7, né, que são as crises de 7 em 7. Depois dos 10 anos, eu vejo com outro. Depois dos 15 anos, eu vejo com outro. Então, veja quem era o seu avatar.
em cada um desses períodos e identifique qual foi o trajeto que ele está fazendo. Porque se lembra que eu disse que o avatar não é o avatar, é você? Porque você talvez comece a identificar qual é a sua história, o seu mito pessoal. O que é que você está escrevendo a partir da sua trajetória encarnatória. E aí, em vez de olhar apenas um momento, briguei ou não briguei com Patrícia, traí ou não traí para Patrícia, eu vou olhar o quê? A minha história, da qual, em determinados momentos, Patrícia faz parte. Em outros momentos, não. Por quê? Se não for Patrícia, for Patrícia 2. Para mim foi assim, primeiro foi Simone 1. Me relacionei 1 ano e meio. Me separei, aí Simone 2. Estou vivendo há 20 anos. Certo? Então, ou seja, qual é a diferença? Porque foi uma Simone e outra Simone? Não. A diferença está em mim. Porque senão eu termino com Patrícia, vou para a Manuela, vou para a Patrícia 2, vou para Stephanie e fico trocando. Olha, não deu certo, eu vou para Raoni. Não, Raoni não, eu vou... Você não conhece algumas pessoas que vão ficar pulando de galho em galho? Porque é o seguinte, não se autorreferencia. Está em busca ainda da completude no outro. O meu processo de evolução ainda está numa fase tão, frágil, que eu preciso depositar no outro. Eu não consigo assumir o quanto sou eu que tenho que estar orientando, lidando com isso aqui, para que então eu possa responder para mim quais são os meus desafios enquanto espírito. Então, dessa aula, para não ser mais um negócio de prateleira, né? Consigo responder para você? Quais são os seus desafios enquanto espíritos? Se você tiver mais um pouquinho de tempo, né? Volte aí 5 anos ou 3 anos, né? Se você, ou então de fase, se já é, como se já sou eu que tenho os cabelos brancos, né? Quando adulto jovem, né? Quais eram os meus desafios? Quais são os meus desafios hoje? Vá olhando como eram os seus desafios em períodos diferentes de vida. Identificando os desafios, como você conseguiu lidar com eles, como você operacionalizou, aonde você caiu, aonde você conseguiu se impor. Você vai estar construindo aquilo que eu falei, ó, a sua história. Sabe o que é um mito? É uma história. É uma história que consegue sair de algo, é minha vida. Se não quer a sua vida, algo que eu não consigo, para algo que pode ser explicitado. E aí eu posso olhar aquela trajetória e ver quais foram as mudanças que eu fiz e dizer agora ao que é que eu posso me propor e o que é que eu dou conta. Aonde é que aquele mito está apontando? Ícaro está apontando que para mim, eu não tenho limites. O céu é o limite. O que é que vai acontecer? A cera das asas vai dissolver e eu vou cair. Porque existe uma falha clássica aonde eu dou ao meu filho tudo que eu não tive e esqueço de dar limites, porque sem limite vou fazer o voo de Ícaro, é o voo fadado à queda. Mas Fernando, não vai tão alto, não, eu vou tão rasteiro que as águas do mar vão molhar minhas penas e eu também vou cair. Então, é esse o sentido de você escrever para você a sua história. Aonde você está indo para mais, aonde você está indo para menos. E aonde aquilo está apontando. Porque quando alguém fala mito pessoal, não passa a ser uma coisa assim, arbitrária. Não, é sua história. O que se transcreve a partir da sua trajetória. E por que isso é importante? Senão você vai passar 100 encarnações, 1000 encarnações, repetindo o mesmo modelo de personagem. Até você aprender. Então, é essa necessidade dessa pergunta para que você vai se perguntar também agora quem é você enquanto personagem. Eu gosto mais dessa segunda parte. Adoro a segunda parte. Eu adoro uma feijoada, eu gosto de uma cachaçinha, não gosto mais de um vinho, né? Quem é você enquanto personagem? Olhe para isso. Porque senão eu fico querendo espiritualizar o que eu não conheço. Então, você começou a falar exatamente o que estava aqui fazendo uma caraminhola na minha cabeça, porque eu fiquei pensando, o simples fato de existirmos nesse corpo aqui, nesse momento, por si só, já é um processo de evolução ou não? Isso depende do quanto você pauta a sua vida e do que você vai galgando e vai se conectando com essa condição de espírito, entende? Ou essa evolução é
a transição para o mundo espiritual? Alguém responde para mim? Como é que pensa isso? Não é exatamente o que ela perguntou, mas como é que pensa isso, né? O que ela terminou de colocar aí, né? Aí acho que alguém ali pediu meu coisa primeiro, não foi você? A evolução... boa noite, Augusto. A evolução acontece sempre. Ela não depende do local. Enquanto espírito, nós estamos sempre em evolução. E é claro que se você se propõe a evoluir, melhor ainda. É melhor do que ficar repetindo sempre o mesmo personagem, como foi dito. Então, assim, nesse sentido, eu acho que sempre acontece. Mas, infelizmente, tem gente que não evolui. Infelizmente, em vez de evoluir, regride. Continua naquele mesmo personagem e repetindo as mesmas coisas. Principalmente quando você não tem o conhecimento. Quando você passa a ter o conhecimento, aí você vai evoluindo, tentando evoluir, tentando melhorar, tentando regredir. Mas eu passei durante muito tempo para evoluir. Eu sempre vivi aquela mesma vidinha, parecia que o dia era repetitivo, parecia não, era repetitivo. Então eu regredia, não progredia, não evoluía. Hoje já é diferente, já tem uns 3 anos que eu comecei e estou sentindo que eu estou evoluindo. Quanto a evoluir e regredir, vamos entender o seguinte: regredir é impossível. Cada vez que... Agora, há uma coisa possível, certo? Eu sou maior do que vocês. Aí a estrutura do palco desaba. E aí eu fico do tamanho de vocês. Toda vez que eu acho que eu regredi, é porque eu me coloquei além de onde eu realmente estava. Não há regressão para o espírito. Há insuflação do ego, que se coloca para além. E quando se coloca para além, a vida vai fazer o quê? Vem cá, meu filho, vem cá, vem cá para você entender onde você está, porque para ir a outro lugar, você tem que saber de onde está, para buscar entender aonde você quer chegar. E isso é interessante com o Chicão, né? O Xavier, não o de Assis. Teve uma época que estavam tentando caçá-lo, né? Dois repórteres tentando aí colocar abaixo, né, a credibilidade das comunicações dele. E aí fizeram a entrevista como se fossem outras pessoas. E aí ele pega um livro dele para autografar e autografa para cada um deles com o nome real deles e não o nome fictício que deram para estar lá envolvido tentando engabelar o Chico. Quando eles chegam em casa, depois de já terem publicado o que eles publicaram, né, metendo o pau em tudo aquilo, que abrem um livro, vem a dedicatória. Um vê e liga para o outro. E vê como, na realidade, ali eles que estavam se iludindo. E aí isso transcorreu, foi algo muito discutido em época, e alguém chegou para Chico e fez assim: mas Chico, e essa história aí, rapaz, tudo lhe contaram, isso não lhe derrubou, não lhe colocou no chão? Ele fez: como? Se eu nem levantei. Eu nem levantei. Ou seja, toda vez que eu acho que eu caí, a vida está fazendo isso. E é uma coisa boa. Boa. Porque senão eu fico ali em cima daquela plataforma e quando eu mais precisar, a base ruir, eu vou achar que a vida acabou, que tudo se perdeu. É como se eu perder minha mãe, minha vida acabou. Se eu perder minha mulher, a vida acabou. Se eu desencarnar, a vida acabou. A vida não acabou. A questão é que eu vivia ancorado a esse personagem, eu vivia ancorado à minha família, eu vivia ancorado ao meu trabalho. Então, quando perder algo me desestrutura, significa o quê? Que eu não tinha estrutura. Eu vivia uma fantasia pautada, até que parecia sólida, pautada fora de mim. Ninguém me completa, só eu me completo. E me completar é estar em processo e não achar que existirá um ponto onde eu estarei acabado. E por quê? Porque uma criatura que eu conheço, chamado Jesus Nazaro, dizia: se vocês tiverem fé, vocês podem fazer mais do que o que eu fiz.
Então, o meu ícone, né, que ainda é, digamos, Jesus dentro da cultura ocidental, dizia que ele não era o fim. E por que ele não era o fim? Porque ele não era filho de Deus como um ser divino. Ele era filho do homem. E aí, na minha interpretação, por isso divino. Ele era filho do homem, ele gostava de ser chamado de filho do homem, e não de um Deus. Não, Jesus, filho de homem, filho do homem. Por quê? Porque ele diz que eu posso fazer o que ele fez, alcançar o que ele alcançou. Mas, às vezes, Patrícia, dessa sensação mesmo, que eu até regredi, que eu diminuí, que eu estou muito para... Eu estou para baixo, estou mal, né? Isso vem, às vezes, na gente, porque é natural. Certo? É porque eu não gosto muito das vezes algumas pinturas, é como se nós tivéssemos de estar em tal lugar. Não, eu tenho que partir do que eu sinto. Aí eu sinto vontade de apertar o pescoço de Janice. Toda vez que ela começa a falar com aquele nariz para cima, eu tenho que assumir como eu sinto, como eu vejo, como eu estou, para a partir daí fazer para mim uma proposta de fazer diferente. De ver o que é que em mim me leva àquele tipo de comportamento e de conduta, para que, então, esse processo evolutivo seja um processo em que eu, espírito, possa coordenar o meu personagem para que as vivências sejam estruturantes para a integração de habilidades a mim. Então, o meu personagem, não é um avatar inerte, não. Eu posso atuar sobre ele. E aí eu vou estar conscientemente levando isso adiante. Só que quando a gente fala disso, eu disse assim, Patrícia, isso também tem muito a ver, porque ela nos deu essa coisa importante de poder compartilhar um pouco do que está ali sentindo, é que... Você lembra aquela história de como é que eu programei a minha encarnação? Então, o DNA. Quando a gente vai falar sobre o constitutivo que faz o Fernando da agora, personalidade de Fernando, lá no livro André Luiz descreve genes da personalidade, na reencarnação de Segismundo, né? Ele fala sobre genes da personalidade. Então significa que eu encontro uma carga genética pré-moldada. E ele também fala do mecanismo de crossing over, onde então esse potencial energético do perispírito pode alterar essas mutações, levando então à conformação de um código que é diferente daquele que era apenas do pai e da mãe. Então fazendo o quê? Colocando o próprio imprint na sua carga genética. Mas veja que esse aspecto de estar toda a informação ali registrada, ela não é fixo de per si, porque o espírito mobiliza isso. E como? Predisposição para lúpus, eritematoso sistêmico, uma doença autoimune que leva a várias lesões, das mais simples, que às vezes até uma alteração de pele, a perder a função renal, a ter encefalite, várias outras coisas. Várias pessoas têm os genes relacionados à presença do lúpus. Umas desenvolvem, outras não. É porque a experiência não tem valor de per si. Ela é experiência para alguém. É aí onde ela ganha valor. Então, eu vou olhar que não existe destino, nem nada pré-definido, mesmo que está aí transcrito. Estou falando enquanto possibilidade de processos que eu vou viver, porque está ali descrito. E se for algo que já venha... Eu precisava. Eu brinco que o pessoal diz que vai os anéis, ficam os dedos, né? Eu descobri que vai os dedos e o que fica ainda tem muita importância, certo? Las Grael descobriu que vai a perna e continua sendo uma figura aí, ainda fazendo o esporte dele e tudo mais. Então é quando eu entendo que eu sou mais do que esse corpo. Eu sou mais do que a filha que me acompanha. Eu sou mais do que a esposa, ou o esposo, ou quem quer que me acompanhe. Eu sou eu. Aí eu tenho que saber que eu sou o cara. Em cima do palco, frente a vocês, não. Eu sou o cara frente a mim. Porque eu sou esse cara capaz de me orientar, de me conduzir enquanto personagem, para que a minha estadia nessa encarnação seja cada vez mais produtiva. Não importa o que o outro alcançou. Como você disse, tem 4 anos que eu estou me vendo diferente. Então, importa eu ver-me dentro dessa coisa diferente. E, durante o processo de reprodução, essa replicação genética, que pode oferecer mutações, vai fazer, então, com que a gente tenha modificações aqui. Isso é importante? Dizem lá, dentro da tradição espírita, né, que formou-se o planeta,
e precisava dar uma estimulada, porque quem faz com que a estrutura orgânica se modifique é o espírito. Então, Jesus Nazário chamou a galera lá de... como é? Evolução em Dois Mundos e aquele outro... que ele chama espíritos que estão em um nível de evolução intelectual mais avançado, mas não moral. Capela, os espíritos de Capela, né? Para virem encarnar no planeta Terra. Para fazer o quê? Impulsionar o corpo daqueles hominídeos ao desenvolvimento de uma estrutura neurológica que fosse capaz de dar ao espírito, ser para o espírito uma melhor ferramenta de expressão e de inter-relação com o outro. Então, entendendo que o espírito está sob a égide desse processo. Só que isso que nós estamos falando dessa forma não foi visto através da história desse jeito. Inicialmente, a ideia era uma hipótese fixista, ou seja, criou-se o mundo em 6 dias, né, e descansou o 7º. Tá? E então criou e estava tudo criado. E o que é que aconteceu? Não era isso. Por que não era isso? Começou a ver que havia mudanças nos animais. Ou seja, se haviam mudanças, tudo não foi criado naquele momento, daquele jeito, e era estático. Não, estava exposto a essas modificações. Essa criatura, Anaximandro, né, dizia que o homem descende de animais especificamente diferentes. Veja só, isso, nessa época, ele poderia ter perdido a cabeça, ter virado churrasquinho, porque naquela época Deus criou o mundo e está feito. Então, essas colocações que já começam a apontar para nós termos uma história de descendência na evolução da estrutura do corpo orgânico, já vem daí. Mais adiante, esta outra criatura, Carl von Linné, né, deixo aos naturalistas a tarefa de verificar se as espécies não são obras do tempo, ou seja, que é algo que vai ser mostrado mais lá na frente. E Jean-Baptiste Lamarck, né, a teoria lamarckista, né, do transformismo, a lei do uso e desuso. Então, o que é que acontece, a lei do uso e desuso? Eu perdi a ponta dos dedos. Meus filhos vão nascer sem os dedos, sem a ponta dos dedos? Não, porque isso foi um imprint no corpo físico sem alcançar o DNA. Se alcança o DNA, aí sim é o que eu posso passar para os filhos. Então, tudo aquilo que é fenótipo é expressão, sendo modificado não é transferível. E tudo que é aquilo que é genético, sim, aquilo é o que é transferível. Então, se eu passo a ficar marombado, virar Rambo, não quer dizer que meu filho vai nascer com essa mesma característica, porque aquilo se adquiriu através exatamente aí do exercício. E aparece o nosso amigo Darwin, né? Com as suas duas teorias, variedades ao acaso, inatas e transmitidas de pais para filhos, que é o que a gente já conhece hoje, quem faz o curso básico ali de biologia, falando sobre esses processos. E a segunda, um grande número que nasce, poucos que alcançam a idade adulta e se reproduzem, é o que a gente chama de seleção natural. Então, por isso, umas espécies ficam e outras desaparecem. Quando a outra desaparece, por quê? Porque ela já não era mais necessária naquele processo evolutivo. Uma outra espécie está ali encaixada naquela cadeia, certo? De evolução. Que aí, mais adiante, ele vai falar, então, da teoria da origem das espécies e descrever que essas espécies que habitam o nosso planeta não foram criadas independentemente, mas descendem uma das outras, ou seja, estão ligadas por laços evolutivos. Porque a história não era isso? Criou-se, né, cada animal isoladamente, não havia conexão, ligação entre eles. E a teoria que começa com o Big Bang, que é a teoria evolucionista, ela vai nos mostrar dentro dessa conexão de um indivíduo para com o outro. Então, a partir de animais mais anteriores, foram derivando vários outros a partir daí. E que vai trazer essa teoria da seleção natural, que então sobrevive os mais fortes, né? E vai descrever, então, essa evolução como processo de desenvolvimento dos seres vivos por meio da modificação de suas características em gerações sucessivas. Então, a gente tem um exemplo clássico com aquelas mariposas, né, lá na Europa, antes da Revolução Industrial. Então, as mariposas eram brancas e ali, quando havia neve, né,
a casca lá das árvores esbranquiçadas, elas se confundiam ali com a casca. Então, as mariposas negras eram a minoria. E quando começa a Revolução Industrial, com a produção da foligem, o que é que acontece agora com o casco das árvores? Ficam escuros. E aí agora, aquelas mariposas que eram as brancas, elas ficam mais perceptíveis. Então, a população de mariposas negras aumenta e a de mariposas brancas diminui. Então, mostrando uma relação que interfere nesse processo evolutivo. Então, a evolução como um fato da natureza que se pode perceber olhando também os registros fósseis. Então, por isso que a gente consegue ver hoje lá o Tiranossauro Rex, aquele filme de Ilha dos Dinossauros, né? Que aí cada hora vai mostrando a recriação a partir dali e mostrando laços entre nós e seres mais primitivos. E é só o dadozinho, deixa eu ver aqui. Pronto. E como é que isso vai evoluindo? Vamos ver primeiro o período paleolítico, onde havia os utensílios de pedra, porque o que é que vai marcar também o ser humano, né? Ele consegue utilizar da natureza e fazer daquilo, dar àquilo um significado, uma utilidade que não a sua natural. Então ele consegue pegar a pedra e transformar em uma lâmina para cortar. Pegar a pedra e esculpir e transformá-la em um recipiente para conter algo. Então vamos ver a idade da pedra, o uso do arco e flecha, então é o que a gente vai chamar de ultra-humano. Qual é? Acho que o austríaco está chegando, o Alzheimer está batendo a porta, né? Que ele começa a fazer o quê? Estender as suas habilidades a partir de elementos externos. Então, quando a gente vê hoje alguém que não tem perna usando aquelas hastes e correndo, diz, poxa, que evolução. No momento que eu pego arco e flecha para caçar, eu estou fazendo isso, dando potencialidades a esse corpo físico, utilizando de elementos externos. Então, mais adiante, você vai ver o surgimento da agricultura, que é o surgimento do período neolítico, porque o homem vivia como nômade, de um lugar para outro, consumia o que havia ali, passava para outro lugar, consumia ali e ia para outro lugar. Quando ele aprende a plantar, ele consegue fazer o quê? Ficar sediado naquele lugar e aí poder ser seu alimento ali mantido através do plantio, assim como da pecuária, né? E aí depois começa o quê? A indústria, a idade de bronze, a indústria metalúrgica. E com isso, vamos mais adiante para precisar olhar para esses três processos e ver que então fomos evoluindo de um nível para outro. E agora, por exemplo, se voltarmos, eu estou com 57, 37 anos atrás, aos 20 anos, eu tenho alguns congêneres aqui, né? Aos 20 anos, como é que a gente ia dizer que cada pessoa ia ter um aparelhinho celular na mão? Que os telefones de casa iam sumir. Não conseguimos prever essas coisas, né? Então, o quanto a tecnologia vai evoluindo, vai se tornando aí esse elemento de extensão. Então, quando eu falei sobre que não evoluímos, né? Porque a vida hoje está melhor ou pior do que antes? Alguns vão dizer está pior. Tem um filme fantástico chamado Tiradentes, essas séries brasileiras, né? Aí tem uma cena que a escrava estava lá, era aquela escrava linguaruda, né, que ia lá, falava, se intrometia lá nas coisas. Aí a madame fala com o tal do capataz, o capataz encosta lá na parede, arranca a língua ali, certo? E a gente olha e vai dizer, não, mas aquilo ali foi filme. Não. As mulheres eram cruéis com as negras que engravidavam dos seus senhores. Faziam coisas inimagináveis. E que hoje, certo? Chegar e dizer para alguém, sua negra, pode ser o juiz, ele vai ser acionado a partir dali. E que antes, se você não tinha, ele fazia o contrário, ele lhe matava, né? Em praça pública, ele aceitava, isso não dava em nada. Então, o que a gente começa a olhar é que vai evoluindo e vai mudando, só que não é na velocidade que nós queremos. E a evolução não é plana, certo? E linear para todo mundo. Vai mudar em determinados locais, situações, e como as coisas vão caminhando nesse processo. O que lhe cabe enquanto espírito nesse processo? É porque, mais uma vez, a gente fala dos nossos políticos, né?
E aí vamos falar do político ladrão. Parece que não tem como. Se você falar de político, a palavra ladrão está associada. Se você tirar isso, não existe. Mas a questão não é se ele é ladrão ou não. Sim, a questão é como você atua. E se você diz que todo mundo é ladrão, então qual é o outro parâmetro que você usa para escolher A, B ou C? Porque se eu não escolher nada, eu mantenho o que está aí. É o quanto eu me comprometo no processo, por mais que eu diga que o processo é podre. E qual é a minha parte nesse latifúndio? Tá? O que é que eu faço com isso? Para que, então, falar de evolução não seja falar dos outros, seja falar de mim. E que, porque eu não faço o bem que quero, mas o mal que não quero. Isso dizia o nosso amigo, como é? Saulo, que virou Paulo, né? Faço muito mais o mal que não quero do que o bem que quero. Por quê? Nossas limitações. Então a gente diz que vai começar o regime. Começa na segunda. E termina quando? Às vezes começa a segunda de manhã, termina a segunda de noite. A mesma segunda. Ou termina na terça. Por quê? Você lembra que eu falei que nós somos herdeiros de nós mesmos? Então, alguns hábitos foram aí inseridos durante uma longa estrada. E transformar esses hábitos, que eu vou dar o nome então de protocolo, ou seja, nós criamos alguns protocolos psíquicos. Então, por exemplo, eu chego em casa para relaxar, eu tomo uma. Então, eu deixo lá printado que beber é uma forma de me desconectar. E aí, quando eu não vou dando conta da vida, eu vou fazendo o quê? Correndo para a bebida. E daqui a pouco eu estou escravo dessa bebida. Porque em vez de aprender a lidar com a realidade, eu alimentei o protocolo de fugir da realidade. E aí, então, eu não consigo. Eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que desconstruir o protocolo a partir de uma outra proposta de lidar com aquela mesma situação. Então, exatamente, por que isso para mim foi importante, eu coloquei aqui, é para que eu não aponte aquele que não consegue. Eu compreenda, porque eu também tenho as minhas dificuldades. E se eu tenho essa dificuldade, o outro tem também. Ao mesmo tempo que todos os seres vivos progridem moralmente, progride materialmente os mundos em que eles habitam. Vamos ver nossas sociedades, né? Onde aquele país que investe em educação, as pessoas mudam, passam a ser um senso crítico, aquela sociedade também muda. Mas vamos fazer o inverso. Vamos começar dentro de casa. A família que compartilha, né, essa experiência de educar-se um ao outro, de conversar um com o outro, de eu nem dar toda a liberdade e nem dar o contrário, o autoritarismo, mas criar um espaço. Essa família que é assim, ela vai tender a fazer o quê? Construir um modelo social diferente do que a gente tem. Porque como é que eu quero mudar a sociedade e eu não mudo o modelo de família? Mas modelo de família é homem-mulher, mulher-homem. Não, estou falando o modelo das inter-relações dentro dos núcleos familiares. Se eu quero mudar a sociedade, eu preciso começar a mudar a partir daí. Nisso está o meu compromisso enquanto espírito. E aí eu vou começar a perceber que quando eu digo que o mundo não mudou, é porque eu estou olhando de uma maneira muito limitada. Se eu olhar de maneira mais ampla, eu vou identificar que houve mudanças naquela história. Aquilo vai se transformando. E, dessa forma, eu consigo perceber que evoluímos todos nós em conjunto. Um não evolui sozinho. Então, eu tenho o que a Adenar fala da gente ter que devolver à sociedade aquilo que ela nos deu, né? Então, como eu devolvo à sociedade aquilo? Eu posso estar devolvendo, mas a sociedade só me deu o que não presta. Aí eu tenho sempre algo para contar, que era isso. A vizinha, eu viajo, ela não gostava de mim, brigava, e aí faz o quê? Joga um pinico por cima do meu telhado e cai no meu quintal. Então, eu preciso devolver para ela o que ela me deu. Eu pego tudo aquilo, varro, coloco encostado no muro. E aí, pego um pouco de areia e vou jogando ali. E vou aguando todo dia. E a vizinha do outro lado me chamando de miserável porque eu estou deixando o quintal podre e eu estou fazendo aquilo porque ela me jogou o pinico. Depois de alguns dias, para de feder tanto, né? Eu também, de vez em quando, pego o resto de casca, de legumes e tudo e jogo ali. Depois de um tempo, aí eu pego aquilo ali e boto de volta no pinico. Boto algumas sementes e continuo a regar.
E aí um belo dia eu bato na porta dela e digo: eu vim lhe devolver aquilo que você me deu. O seu pinico agora é um vaso de flores. E o que era merda se transformou em esterco. E a partir daí as flores que eu posso compartilhar com você. Então, onde o modelo de evolução não conta o que a vida lhe deu, mas o que você faz com aquilo que a vida lhe deu. E aí, isso faz a grande diferença. E é dessa forma que essa lei de evolução, relacionada à lei de causa e efeito e à lei de reencarnação, sendo essencial o entendimento das 3 leis. Então, lei de causa e efeito, ela jogou o pinico no meu telhado. E eu tenho que devolver o que ela me deu. Só que eu vou devolver flores. Lei de causa e efeito não é alguém tirou meu dedo, eu vou tirar o dedo do outro. Eu abortei e agora eu vou ser abortado. Lei de causa e efeito não é isso. Isso é uma leitura primária, né? Lei de causa e efeito é esse contexto, onde eu cresço a partir da experiência que eu vivo. Então, é a lei que vai me apontar o para quê. Então, não é porque minha vizinha jogou o pinico no meu telhado, certo? Para quê? E aí eu comecei a entender, na hora que eu catei e fiz aquilo tudo, que eu posso resolver cultivar a guerra ou a paz. Então, é para que eu saísse. Você lembra daquele patamar que eu estava aqui em cima? Para que eu entendesse que aquele lugar era fictício. Então, eu não estou naquele lugar. Eu estou achando que estou naquele lugar. Então, esse homem, como resultado desse processo de transformação da condição lá do macaco ou humano, que é essa nossa teoria evolucionista. E vamos ver essa lei de progresso, né? Que nos incita a perscrutar os problemas que excedem os limites atuais de seu entendimento. Eu estava conversando com o Adenauer e disse que ele teve algo que me fez ficar nessa casa. Fantástico. Chegou aqui. O que é que a gente é orientado quando é criança, né? A gente precisa ter uma boa profissão, ganhar uma boa grana, formar uma família, né? Ter a casa de praia, o carro, né? Aquelas coisas. Sim, você adquiriu tudo. E aí? O que mais? A vida se limita a isso? É isso que a vida se limita? Não, aí eu reduzi o meu nível de exigência. Eu moro num apartamentozinho mais tranquilo, em vez de ter aí uma Land Rover, eu aceito ter um Kwik, tá? Eu fui fazendo minhas adaptações, sim. Então eu já sou mais humilde. Tá, e o que é que você vive além disso? Qual a diferença se eu tenho um Kwik ou uma Land Rover? Qual a diferença se eu estou morando em Dubai ou eu estou morando aqui na favela? Sim, isso é o básico. E o que é que você faz além disso? Ou seja, é o que a sacada nos convida, a nos olhar a partir da ótica do espírito imortal. O que é que eu estou agregando para mim de habilidades? O que é que eu estou atualizando a partir das habilidades que eu tenho? O que é que eu estou fazendo nessa vida? Ah, não, eu vou pegar minha empresa, eu vou dissolver, vou distribuir dinheiro nessas casas de caridade. Eu já tenho uma aposentadoria que dá para eu viver até o final dos meus dias, porque Assis fez assim. Perca de tempo, que absurdo. Faça o contrário, mantenha a sua empresa. Só que agora estimule os seus funcionários a se melhor qualificarem. Estimule os seus funcionários a investir na educação dos filhos dele. Impulsione a possibilidade de bolsas de estudos, de você fazer com que aquele indivíduo cresça. Não terceirize ao outro fazer pela sociedade o que está nas suas mãos fazer. Faça a partilha de lucros no sentido de impulsionador para o seu negócio, no sentido que o funcionário veja o quanto aquilo também é uma relação familiar. Então, use a sua energia para investir nesse processo, aonde ele parta de uma transformação sua. Porque não cabe mais Assis. O Assis que vai andar descalço, pegando pão daqui e dali, não cabe mais isso. Faça isso sendo empresário. Mas eu não sou empresário, Fernando. Sim, você tem o quê? Eu tenho 2 empregadas em casa. Como é que você lidar com elas? Elas sabem os direitos dela? Mas, Fernando, se eu for falar sobre os direitos dela, eu estou criando cobra para me morder. Ou seja, a evolução tem que ser para mim. Os outros que se dane. Não, então, esse papel de utilizar daquilo que temos aqui, diferente dos animais,
para que eu possa contribuir com o desenvolvimento da sociedade no seu processo de evolução, de melhoria, é o meu compromisso, que começa comigo. E aí, então, isso vai mudando, trazendo que esse interrogar nas profundezas do céu para a solução do problema do mundo, da vida e do ser, fica muito filosófico. Isso está naquele, tem um dos livros, o problema do, do ser, da vida do ser e... Eu acho que você está me inibindo. Leon Denis, né? O problema do ser, da vida, esqueci o nome. Está até na indicação bibliográfica para essa aula. Na realidade é que, qual é o problema? O problema, para mim, não tem problema. A pergunta é, o que é que você faz da sua energia de vida para mudar a vida que está aí? Eu estava com minha filha conversando, né, 15 anos. Meu filho, a vida é uma bosta. Eu fiz, olha, minha filha, os meus pais deixaram o legado de se discutir um modelo socioeconômico, um modelo político, e que a gente fala que está desgastado hoje. E o que é que a sua geração vai trazer? Porque o lugar mais cômodo é de jogar pedra no outro. E a pergunta é, o que é que você traz? Se lembra que eu disse que o avatar, o Jesus, é o meu tamanho? O tamanho desse mundo é o meu tamanho. Mas uma pessoa não pode mudar tudo isso. Tem uma criatura que mudou, Mahatma Gandhi. Teve outra que mudou, eu tenho um sonho. Martin Luther King. Mas tem vários outros aqui dentro da favela, só que a gente não conhece. É porque essa mudança começa dentro do seio familiar. Então, quem é você? Quem é você no seio da sua família? Mas, Fernando, é uma família de lobos, eu sou a ovelha. Então, a habilidade que é cobrada nessa vida é aprenda enquanto ovelha a conviver com os lobos sem torná-los mais lobos do que o que são. Porque o tamanho do lobo que você diz que convive é o tamanho do lobo que você alimenta. Se coloque nesse lugar. Para que aí, então, a gente possa... Leon Denis, está vendo? Estava ali. Olhar para esse processo e dizer, então, o que é que está evoluindo, né? O que é que está aí crescendo? O que é que está aí presente? E o que é que eu estou fazendo? Exatamente. Porque aí agora eu gostaria de convidar vocês a fazer o seguinte. Nós não somos fruto dos nossos pais, eles que nos criam, né? A gente é fruto dessa sociedade, né? E de fato, vocês ainda acreditam nisso? Eu sou assim porque meu pai, eu sou assim porque a escola. A gente pega 2 crianças aqui na favela, certo? 2 crianças pequenas começam ali, grande tráfico também que rola, e aí uma vira aviãozinho e a outra vai para a escola estudar. Como 2 crianças, filhas da mesma família, vivendo na mesma condição social, faz 2 rumos diferentes. O que é que vocês acham? Aonde é que a história de evolução se encaixa nisso? Alguns espíritos já vêm mais evoluídos, enquanto outros ainda estão no começo da aprendizagem. É isso que eu acho, assim, que uns já vêm com uma carga maior de evolução e outros ainda estão no começo da aprendizagem. Quem mais? E aí? Por que é que um faz uma coisa? Eram gêmeos. Mesma carga genética. O outro não fez faculdade, não. Mas ele foi crescendo, começou a montar um negóciozinho em casa, vendia água mineral. Hoje tem uma quitanda, um armazenzinho, e vende para a galera aí da sociedade em que ele vive. Qual é a diferença? O que é que isso tem a ver com o processo de evolução? O que é que isso tem a ver com o seu processo? Então, vocês são muito educados, não vão falar dos outros, né? Então, o que é que isso tem a ver com o seu processo?
Escolhas? As escolhas que a gente faz a cada dia, né? Que escolhas eles estão fazendo? Primeiro, a escolha é não ser vítima. Não achar que você é fruto só do que seu pai e sua mãe lhe ensinaram, né? E ficar eternamente no... Eu brinco que são os adultos adolescentes, né? Você estava falando disso nesse instante. Mas, basicamente, acho que é a escolha. E na gente, como é que a gente faz com isso? Também são só escolhas conosco? Lado bom e lado ruim. Eu tenho uma história com o lado bom e lado ruim. Eu trabalho como nefrologista, né? E aí eu estava na unidade de diálise e tinha uma criatura lá que era matador de aluguel. E ele era de Feira de Santana e estavam querendo transferir ele de volta para lá. Se ele chegasse lá, iam matar ele. E ele agora era renal crônico e dialítico. Ele não era meu paciente, mas no sábado, que era um rodízio no sábado, ele estava lá querendo esse atestado e todo mundo correu, já tremendo nas pernas para me dizer que tinha que dar, porque, ou seja, o cara era matador, né? Isso não posso com minha cara. Aí eu digo, tá. Ele sentou lá na mesa e fez, rapaz, é um direito seu. Eu vou fazer um relatório descrevendo a sua condição. E você, em cima dele, pleiteia o que ele for de direito. E dei o relatório para ele. Umas 2 semanas, ou foi 3 semanas depois, eu estava também no sábado de novo, né? E aí estou eu sentado, ele chegava no turno da tarde, aí ele chega, eu estou no consultório, ele senta na cadeira, né? A mesa entre nós dois. Do outro lado, olha assim para mim e diz assim, doutor, do lado de cá, a gente também aprende. E aí quando eu vi ali, eu digo, quem está falando comigo? É o personagem ou é o espírito? Para mim foi um divisor de águas, porque se ele começasse, eu me arrependo de tanta gente que eu fiz, o personagem. Doutor. Viver aí com o risco de alguém tirar minha vida. Ele começou a relatar o que era a dor daquele status, mas não com aquele arrependimento piegas, né? Por que eu estou fazendo? Ele começou a relatar o que era aquilo. O que foi ter lidado com tirar a vida de alguém, não era porque eu me arrependo, não. Ou seja, naquele momento, o que é que se passou na cabeça dele, ele foi verossímil com aquilo que estava ali. E aí eu entendi, não existe viver o bom e o ruim. Bom e ruim é um rótulo que eu dou, como meu amigo ali colocou. Se eu me coloco como uma vítima, tem algo que é ruim, tem algo que é péssimo. Se eu não me coloco como uma vítima, eu digo, ainda bem que isso chegou. Ainda bem que o obsessor está aqui. Ainda bem que o outro abordou. Mas, Fernando, você está querendo que o outro venha? Eu não estou querendo ou não querendo, eu só estou entendendo que tudo que vem a mim é porque me é necessário. Eu estou abraçando o que Nietzsche disse, amor fati, amor ao destino. Ou seja, é o amor àquilo que se põe. Quando eu amo aquilo que se põe, eu vou lidar com aquilo dando o melhor de mim. Existe, não 2, existe milhares de caminhos. É que nós achamos que só existe ou bem ou mal, ou certo ou errado. Ou viver com Janice ou não viver com Janice. Viver com Janice tem uma pleiade de possibilidades. Viver sem Janice tem uma pleiade de possibilidades. É que a gente se oblitera em dizer que a minha resolução é me separar ou ficar. E às vezes se separa ficando e fica estando separado. Então, abre o horizonte. Como? Assim, escute o outro. Escute o outro. A gente vê muito isso em reunião mediúnica. O espírito chega, né? Na hora que o espírito chega, já vai assim, tome um copo d'água, certo? Tome um oxigênio para respirar. Bote um manto para acabar seu frio. Perdoe quem está lhe falando. Peraí, criatura, deixa o outro falar. Como é que eu posso integrar outras lentes se eu não permito que a outra lente se expresse para mim? Como eu vou conseguir fazer isso? Então, para mim, uma maneira prática de ser daquela condição de vítima que meu amigo disse, é quando eu tenho a humildade de reconhecer o valor do outro. Então, aquele cara que era matador de aluguel, sentou do outro lado e disse, doutor, do lado de cá a gente também aprende. Então ele me convidou a me colocar naquele lugar por empatia e ver o que era, que aquilo também requisita de mim
para que eu possa aprender com as minhas atitudes. Porque é uma outra cena que eu acho interessante, que eu falo de novela, vou até pesquisar de novo para ver qual é. Acho que era o Dono do Mundo. Beth Farias era a secretária do cara que era o dono lá, que queria comprar aquela favela para fazer um grande empreendimento. E no início ela era, cafetona dentro do bordel, né? E ela está na cozinha com a filha, não, a filha está na cozinha com 2 amigas, eram arquitetas, e aí Beth Farias entra, e uma das meninas estava se contorcendo de cólica, né? Aquela coisa comum das mulheres, que por isso são mais evoluídas. Eu vou ficar aqui, não vou evoluir até lá. E aí ela entra e diz assim, o que foi? Ela diz, não, era cólica, daqueles dias ela fez, vou lhe fazer um chá do meu tempo como Kenga, que isso vai passar rapidinho, e sai. Não, estava no quarto, sai para a cozinha. A filha sai atrás, né? Mas minha mãe, a senhora, para que dizer essas coisas? Você tinha que esconder, isso está morto e sepultado. Porque nós queremos sepultar um passado. Nós queremos esconder um passado. E ela, com aquele nariz para cima, diz assim, minha filha, quem eu sou hoje se fez com toda a minha história, com todo o meu passado. No momento que eu tiro um pedaço de mim, eu não estou mais inteiro. Então, o lugar de vítima é aquele que quer ser aplaudido pelo outro. O lugar do responsável diz, eu fiz sim, e aprendi. Estou aprendendo. E assumo a responsabilidade pelo que fiz. Esse é o lugar de sair da vítima. Esse é o lugar de quem diz e não tem medo de que sim, o obsessor chegou porque tem algo para me ensinar. O que é que nós temos para aprender junto? Você fez, você acabou comigo, olha, eu não lembro. E é bem possível que eu tenha feito. E não lhe digo que é impossível fazer de novo, a depender de como as coisas se configurem. Mas a vida vai para além dessa relação a qual você limita ela. Vamos caminhar junto para a gente ver? Mas, Fernando, como é que você diz isso? Eles caminham junto de vocês, sem vocês verem. Se é que eu tenho a capacidade de uma hora ou outra ver, qual é o problema? Então é quando eu não acredito a minha experiência um valor. Porque o valor da salvação, ele é santificado. Eu preciso acreditar a minha vida um valor. O valor da autoconsciência, o valor da responsabilidade, o valor da autodeterminação, que eu não fico à mercê de nada. Então eu estou no estado que eu fui mineral, vegetal, porque é o princípio que estava ali, certo? Animal, hominal. Estou dentro do espaço, eu não, nós estamos, porque para estar aqui hoje, diferente de algumas encarnações atrás que estavam disputando, matando uns aos outros, isso representa um grau evolutivo. Estar aqui em plena segunda-feira, em vez de estar ou tomando uma, ou vendo novela, ou discutindo futebol, representa um movimento de atenção ao chamado que há em vocês. Olha, tem algo que tem que complementar. Não é só conseguir a casa, o carro, a família, não. E quem sou eu nessa sociedade? Quem sou eu para comigo? Então, estar aqui faz parte desse chamado. Então, valorize esse chamado e busque utilizar-se disso aqui da melhor forma possível. Como? Aquilo que você pegar aqui nesses 20 encontros, aplique na sua área profissional. Aplique. Aonde? Na forma como você se interrelaciona com o outro. Aplique nisso daí. Faça da sua atuação no seu ambiente de trabalho o seu movimento de caridade para com a sociedade. A caridade verdadeira, porque é difícil você às vezes fazer aquilo que o que vocês abstraíram daqui das múltiplas aulas para colocar em prática. Por quê? Porque nós somos ainda imperfeitos, temos vários erros, mas se coloque no processo. Dê do seu sangue e suor para fazer da experiência com o outro uma experiência significativa. E eu lembro disso na época que tinha um grupo que fazíamos festa de Natal, o Dia das Crianças, em orfanatos. E a gente foi para um orfanato ali no Palmiúdo, e aí uma galera de uns 10, 12, brincava ali com os meninos, tínhamos deixado algumas coisas lá. E voltamos para pegar uns 4 dias depois. E aí, lógico, né? E aí, vocês gostaram lá da festa, dos presentes? Ele fez assim, ele não, tinha uma galerinha, tinha uns 4 assim. Rapaz, a gente gostou muito, mas não foi dos presentes não. Foi de vocês terem brincado conosco. Porque entregar presente, vários entregam aqui, tá? Mas vocês brincaram conosco, vocês nos colocaram como semelhantes ali.
sentou, brincou, foi a mesma, comeu-se da mesma coisa, foi muito bonito e me ensinou muito aquilo, certo? E qual o significado disso? Às vezes é aquele momento que é aquela luz que está para cair no precipício e aí ele se lembra e resgata. Então, não perca a chance de fazer isso na sua vida e na vida de relação com que você estabelece com o outro. Aonde, então, evolução, a partir do despertar da consciência, se torna algo claro e lógico. Dá para ler depois sobre as leis biológicas em qualquer site da internet, mas busque integralizar isso à sua forma de viver. Perguntas? Você falando de evolução e eu lembrando aqui sobre a soberba, né? Falando também sobre a pessoa ser humilde, né? Em relação a isso. E eu vejo, por exemplo, algumas religiões evangélicas. Você chega lá, aceite Jesus, como se você não aceitasse, né? E para o espírita também tem aquela coisa de se colocar como mais inteligente ou estar numa consciência melhor do que os outros, mas pela sua explicação eu entendi que seria o contrário, seria você compreender que não sabe, compreender que pode melhorar muito e que, sabendo que não sabe, tem muito mais a aprender. Seria isso? Eu entendo que a vida é muito mais do que o saber, é o sentir. E quando eu não uso o saber para aquilatar, mas eu entendo que a experiência do vivenciar, do sentir com o outro, da empatia, é o que há de mais valoroso, então tudo vale a pena quando a alma não é pequena. Com todo aquele que esteja ali, eu tenho algo a aprender. Se eu saio do pedestal do saber e entro dentro da ambiência do compartilhar e viver. Mais alguma pergunta? Então, dar-lhe... Comi 2 minutos só. Tranquilo. Bom, pessoal, vamos agradecer a Fernando pela aula. Fique aí que você vai fazer um encerramento para nós, tá?